which way is up or where to go. Please don't let go. It's not my fault that life gets out of control. God only knows my love for you is still burning a hole through my soul. Please don't let go. It's not my fault that life gets out of control. God only knows my love for you is still burning a hole through my soul. It's too hard to come back down. And one day that oxygen is gonna run out, and nobody can save you now. Nobody can save you now. But you're not looking for a lifeline. You just need an anchor to weigh you to the ground. The gravity can be so hard to find when you have no confines. I lost myself in the vertigo such a long time ago that my head never stops spinning around. I'm lost where I need to go, directions overthrown, nothing to anchor me to the ground. Don't look down, don't look down. So cold, standing in the shadow of a sunburned town. If only time could buckle its own arrow and leave the bow unwound. Please don't let go. It seems like no one's on a mission control, and nobody knows what lies beyond what the event horizon shows. Please don't let go. It seems like no one's got a mission control. Down the black hole, not even Alice knows how deep a wonderland goes. Down the rabbit hole, you're running to your soul. Drifting through the dead of space, our hearts all turn so cold. Bodies on your soul, yet more fragile than cathedrals made of stained glass windows. Down the rabbit hole, you're running to your soul. Drifting through the dead of space, our hearts all turn so cold. Bodies on your soul, and gravity can be so hard to find when you have no confines. I lost myself in the vertigo such a long time ago that my head never stops spinning around. I'm lost where I need to go, directions overthrown, nothing to anchor me to the ground. Don't look down, nothing to anchor me to the ground. Don't look down, I'll never touch the ground. I lost myself in the vertigo
Dreaming Drive. Fala galera, bom dia. É isso, mais uma live. Deixa eu só ver se o microfone tá pegando, porque na primeira que eu fiz ontem, essa tranqueira deste microfone não funcionou. Deixa eu só dar uma testadinha aqui, vamos ver se tá tudo certinho. Porque ontem eu fiquei falando com o vento. Aí ó, tá funcionando. Hoje tá funcionando perfeitamente. Então acho que nós vamos ter uma live hoje sem problemas e perfeitas. Deixa eu só trocar telinhas aqui, ó. Fomos aqui para nossa tela de desenvolvimento, onde tem minha webcamzinha aqui perfeita. E é isso, olha que maravilha que nós temos aqui hoje. A gente vai continuar fazendo o nosso Stream Deck. Deixa eu dar uma aumentadinha na musiquinha aqui pra gente poder curtir um pouco enquanto a gente tá trabalhando. Ontem eu tentei... Nossa, mas essa música é muito triste, vamos trocar ela. Aí ó, perfeito. Porque ontem eu tentei falar com vocês enquanto eu estava desenvolvendo e eu não consegui. Então hoje vai ser perfeito o dia. Deixa eu ver quantas pessoas. Nós temos 2 pessoas assistindo. Sejam bem-vindos ao chat. Espero que vocês curtam a live. If you speak English, you want to ask something on the chat, please let me know and I will answer your questions without any problems. I know how to speak English too, so no problems. Vamos embora. Vamos começar aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o Stream Deck. Ontem eu fiz todos esses passos aqui, só que alguma coisa aconteceu no final. Parece que essa plaquinha estava com problema. Agora eu consegui resolver o problema dela. Eu passei um óculos isopropílico, resolvi o problema. Então estamos safes novamente. Eu testei ela, então tá tudo funcionando perfeitamente. Aqui nós temos nossa breadboard, que é o que nós vamos usar para programar esta maravilha. Temos aqui uma pancada de fios, que é o que nós vamos utilizar também. Temos aqui pequenos botõezinhos que iremos utilizar também. Temos aqui um resistor de 220 ohms com 5%, pequenininho. E temos aqui um LED, que é o que a gente vai usar para testar hoje, que a gente vai fazer a primeira parte, basicamente. Olha que maravilha. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que nós vamos pegar o nosso multímetro aqui. E vamos colocar ele nessa posição aqui. Ver se vocês conseguem enxergar direito aqui, ó. Nessa posiçãozinha maravilha aqui. Vou chegar bem pertinho da câmera. Aí, ó. Deixa eu ver no retorno aqui. Aí. Colocou nessa posição aqui, é sucesso. Aqui vocês veem que tem um númerozinho 1. Mas a gente não precisa disso agora. A gente vai pegar um dos botõezinhos aqui, ó. É importante saber que os botões eles funcionam da seguinte forma. Eles têm 4 perninhas, então 1, 2. Deixa eu fazer um pouco mais forte aqui para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, certo? E 2 dessas pernas são ligadas aqui, 2 dessas pernas são ligadas aqui, e quando você aperta o botão, elas se entreligam entre si. Enquanto você não aperta o botão, elas estão desligadas entre si, basicamente. Quando você pressiona o botão no centro, elas formam uma ligação entre aqui no meio e elas se conectam. Ou seja, a gente precisa achar, deixa eu conectar aqui, porque é bem mais fácil a gente fazer desse jeito. Aqui você vê que você consegue ver as perninhas, deixa eu tirar isso aqui. Ó, as perninhas, que maravilha. Então aqui nós temos... Opa! Aqui nós temos 2 perninhas, ó. 1, 2, certo? E do outro lado, nós temos outras 2 perninhas. Nós temos que encontrar quais perninhas que entreligam entre si, porque elas fecham um curto. E nós não queremos usar elas interligadas entre si, nós vamos usar 2 diferentes. O que nós fazemos então? Um multímetro nessa posição aqui. Você vem, vamos testar primeiro as 2 de baixo, ou seja, nessa posição eu vou colocar assim, certo? Aqui ó, você viu que o multímetro continuou no 1 ali, então nada feito, essas 2 pernas não se interligam entre si, certo? Então, nós vamos utilizar basicamente uma desse lado e uma desse aqui. Se você ver quando eu pressionar o botão, ó, ele
interliga as duas, ó. Ele fecha um curtozinho, então é basicamente isso que a gente precisa, certo? E aí se você testar uma de cima e uma de baixo, que no caso as duas que se interligam, uma aqui de cima e uma de baixo. Opa, aí você vê que elas se interligam entre si, então tá perfeito. Diferente das outras, que não se interligam. Certo? Então aqui nós já temos o nosso ponto de partida. Vou conectar dois botões, porque deixa eu só dar uma mexida aqui. O segundo botão é o mesmo esquema, certo? Perfeito, cara. Fechou. Deixa eu desligar só o multímetro, pra gente não perder bateria, que não queremos perder bateria do multímetro. Perfeito. Vamos, deixa eu só dar uma... Pronto. Vamos colocar nosso LED. Nosso LED também tem outro esqueminha. Se vocês repararem muito bem aqui no nosso LEDzão, o nosso LED tem uma perninha dele aqui, né? Que ela é maior que a outra. No caso, vocês estão vendo aí a de cima, desse lado aqui onde está meu dedinho. E essa perninha é o positivo, sendo a de baixo o negativo, certo? Então, vou colocar aqui também a nossa breadboard. Encaixar bem, porque é muito importante você lembrar qual que é o positivo e o negativo, porque nós vamos usar isso aí depois. Se você colocar errado, é muito possível que dê problema, ou que não funcione, basicamente. Vamos lá. Nossa breadboard está aqui. No LED, nós vamos pegar a perninha positiva dele, que é, aqui no meu caso eu estou usando ela na direita, certo? Opa, fica aí, fia. Na direitinha aqui. Olha que maravilha. Aí, ó. Certo? E aqui nós temos pequenas marcações no nosso resistor de 220 ohms, sendo um lado... Opa, deixa eu dar uma deitadinha nele aqui. Sendo um lado marcações vermelhas e pretas e do outro uma marcaçãozinha meio que dourada, certo? A marcaçãozinha dourada, nós vamos colocar ela voltada para o LED, então na perninha positiva, certo? Aqui, ó. Pode encaixar nela aqui. É foda mesmo essa porrinha aqui. Ele desajusta tudo, é um senhor problema fazer isso. Encaixou, vamos colocar aqui embaixo também, cadê? Pluga bem, porque esse negócio sai que é uma maravilha. Certo? Estamos conectados aqui. Então basicamente vai ficar desse jeito aqui, ó. LEDzão, perninha positiva. Opa, deixa ele dar uma focada maravilhosa aí. Opa, coloca a câmera. Perninha positiva, seu LED da perna positiva. O padrão que vai encaixar na primeira parte é Gold. O que vai na parte de saída é o padrão vermelho e preto, certo? E aqui nós vamos encaixar já, vamos colocar um fiozão maravilhoso aqui. Dessa partezinha aqui ele vai sair daqui embaixo, da perninha de saída do LED, na mesma fileirinha, na mesma coluna, vai partir pro A0 no seu Arduino Uno aí. Maravilha. Aqui nós vamos pegar os botões. Lembrando que esse resistor é necessário,
E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um cabo padrãozão aqui, vou colocar aqui embaixo tem uma fileira com um símbolozinho de menos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu vou colocar esse cabinho amarelo nessa fileirinha de menos aqui e vou colocar ele num GND aqui no nosso Arduino Uno, certo? Colocamos no GND, essa fileira inteira aqui, ó, vai ser essa fileira inteira, a primeira, opa, tá desfocado. Aí, foca. Essa fileira inteira aqui vai ser daqui até aqui, mais ou menos, de onde está plugado o primeiro cabinho, vai ser uma fileira neutra. Então, basicamente, vai ser GND na primeira linhazinha aqui, ó, nessa primeira de cima, certo? Então, tudo isso aqui é neutro. A gente vai poder usar tudo isso aqui, ao invés de ter que conectar em outros GNDs na board do Arduino, certo? Então, podemos usar a breadboard, essa fileirinha, como neutro. Daqui já parte o nosso outro cabinho, a gente conecta na outra perninha do LED, basicamente. Vamos colocar no neutro aqui. Beleza. Tá saindo alguma coisa já. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos conectar essa primeira perninha do botão aqui, ó, no pino 13. Eu vou usar o pino 13 aqui. Então, fica do lado do GND, opa, certo? E a outra, basicamente a mesma coisa. Preciso de um fio maior aqui, senão vai ser problemático. A outra eu vou conectar, só que eu vou conectar a outra perninha ao pino 12. Como tá ficando. E a gente precisa ligar basicamente agora os neutros, só um momento. Beleza. Bom, deixa eu só fazer uma mod aqui. Deixa eu pegar, ao invés de eu conectar essa perninha aqui, para ficar mais fácil pra gente, porque aqui nós vamos ter que usar um GND, vamos conectar ela na perninha de cima, na superior. Como o botãozinho tem 4 perninhas, vamos conectar nessa aqui, na superior de cima esquerda, essa aqui. Certo? Eu acho que fica melhor para todo mundo. E essa aqui também é a mesma coisa, superior de cima, esquerda. Perfeito. E aí aqui embaixo a gente vai conectar aquela perninha que estava antes nos pinos, a gente vai meter ela no GND. São duas aí, ó. Uma nesse primeiro e a outra no segundo aqui. Certo? Então o esqueminha vai ficar assim, mais ou menos. Estando tudo conectado, basicamente é isso aqui. Agora a gente precisa basicamente fazer o códigozão para rodar e ver os pinos se funcionam nesse esquema aqui. Se você tiver a conexão, basicamente a conexão vai ficar desse jeito aqui, ó. Você tem um LED, tá? Esquece aqui o esquema do botão. Você tem um LEDzão aqui. Do LEDzão vai sair um resistor,
você vai conectar essa perninha do resistor aqui no pino A1, A0, quer dizer, desculpa. E essa aqui você vai conectar no GND. Certo? Esse aqui é teu LED. Do botãozinho aqui, você vai conectar essa perninha aqui. Um dos botões você vai conectar no 13 e o outro você vai conectar no 12. E ambas perninhas aqui você vai conectar nos GNDs. Certo? É basicamente isso. Não precisa de mais nada. Tô tentando fazer um símbolo do homem aqui, mas tá foda. 100%, certo? É basicamente isso. Você já tem aqui, você tem o teu esqueminha pronto já para ser usado. A0, 13, 12, tá pronto o esquema. É isso. É a base simples. O que nós vamos fazer depois, para completar, porque eu quero fazer 12 botões, é ligar no resto desses pininhos aqui. Então é basicamente isso. E aqui vai servir os LEDs. O que eu pensei, por que eu estou usando um LED aqui só? Porque ambos esses botões vão ligar um LED. O que eu vou fazer é colocar um LED, tipo, quando eu for fazer o projeto real, que eu vou usar uma placa de fenolite, basicamente. Eu vou colocar um LED no meio desses botões aqui e um LED só vai servir para 2. Ou seja, quando você pressionar, esse LED vai acender. E é como se você estivesse acendendo um botão, mas no caso ele vai servir para 2. Isso vai poupar a gente de ter que usar mais pinos aqui para poder fazer outros LEDs, inclusive. Ou seja, isso vai dar mais possibilidade de usarmos mais botões. O que eu poderia fazer, que eu acho que eu vou fazer mais pra frente, mas aí a gente poderia fazer outro projeto, é utilizar um pino só para colocar basicamente 10, 15 botões. A gente pode fazer isso muito bem, tranquilamente, utilizando capacidade voltaica, que ou seja, a gente pode usar 220. Depois a gente sobe 330, quando passa 330 é outro, quando passar 440 pode ser mais outro e assim por diante. E assim a gente consegue colocar basicamente 15 botões em um pino só, praticamente. Então isso é funcional, extremamente funcional, é bom pra caralho, inclusive. O problema é que fazer isso agora é muito esforço, muito trabalho, então basicamente eu quero usar praticamente agora esse esqueminha aqui. E esse projeto eu tô fazendo com um amigo meu, com um brother meu, então basicamente nós vamos usar esse esquema aqui por enquanto. Certo? Deixa eu só preparar meu ambiente de trabalho, nós vamos codar agora, vamos pro nosso Arduino IDE, se não tiver Arduino IDE, basicamente... E é uma coisa simples de fazer, se tiver 2 botões, 3 botões, 4 botões, o máximo que você puder aí, você consegue interagir com ele aqui. Estou preparando aqui minha interface de programação. Tá, vamos trocar de tela aqui. Perfeito. Bom, aqui eu tenho uma interface de programação, é um famoso Arduino IDE, versão 1.8.13, e isso não importa, você tendo tua versão do Arduino IDE aí, pra você programar, é perfeitamente top, basicamente.
Eu criei uma pastinha aqui em qualquer lugar do meu computador chamada Live. Dentro dela eu criei um chamado Stream Deck, que é o que a gente vai usar. E eu vou criar aqui. Opa, profile.jpg. Eu vou criar um arquivo .ini chamado Stream Deck. Vamos colocar homemade Stream Deck. Pronto. Vamos criar esse .ini aqui, ou seja, agora nós temos uma pastinha para salvar nossos esqueminhas aqui. Deixa só eu. Pronto. E é isso. Aqui nós temos o setup, nós temos o loop. E nós vamos começar declarando algumas variáveis monstruosas, bonitinhas para nós aqui. A primeira vai ser um static, que vai conter uma constante ao mesmo tempo. Um static e uma constante de tipo o integer 8, chamada buttons, e ela vai ter, por enquanto nós vamos colocar só 2, porque nós vamos testar com 2 botões, e vai conter nossos pinos 12 e pino 13. Mais pra frente a gente vai colocar o resto dos pinos, que é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e aí por aí vai. O 10, 11, o 12, o 13, o 14. Não existe 14, mas é só até o 11. Por enquanto a gente quer testar só o 12 e o 13, que foi o que a gente plugou aqui no Arduino Uno para testar, certo? Aqui no setup, antes disso aí a gente vai criar mais um desse aqui. Nós vamos chamar de LEDs. LUDs é complicado. E nós vamos colocar de A0 aqui. E futuramente também a gente vai fazer o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5, que é o que a gente tem disponível. São 6 LEDs. Como são 12 botões, vão ser 6 LEDs, 2 para cada um. Um para cada dois, quer dizer. Basicamente, vamos torcer para que dê certo. Essa é a ideia. Só um minuto. Aí, beleza. Perfeito. Tem um outro projeto aberto aqui, gente. Relaxa. É um subprojeto desse aqui que eu estava fazendo. O código é meu também. É um projeto que eu estava testando algumas coisas antes de iniciar a live. Inclusive estava arrumando a plaquinha do Arduino. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá certo, tá pegando a câmera. Que eu tô... Tem que testar porque ontem deu problema no microfone. Então hoje eu tô meio ligeiro já com esse negócio, entendeu? Bom, vamos lá. Aqui na parte... Basicamente essas são as duas variáveis que nós vamos declarar, tá? E aí no setup aqui nós já vamos começar a programar um serial begin aqui. Eu vou usar 9600 porque não tem necessidade de usar mais que isso. Funciona perfeitamente, tá? Já vou iniciar com for aqui, então int igual a 0 e menor que size of buttons e opa, tudo aí agora e mais nice, tá? E aqui a gente vai iniciar o pmode dos botões com um input buttons e igual a input, certo? Então iniciamos aqui os botões, vamos fazer a mesma coisa, vamos iniciar o LED, eu vou copiar isso aqui, a gente só vai mudar as variáveis do I para L e aqui de buttons para LEDs. Perfeito. E aqui é a mesma coisa, vamos colocar LEDs e aqui é buttons. E aqui em vez de input é output. Perfeito. E agora nós já vamos partir pro looping. Isso aqui o início é perfeitinho, é facinho de fazer. Antes de fazer o looping, eu vou definir uma coisa que a gente vai precisar futuramente, que é um esquema pra gente pegar a luzinha, porque cada duas é uma,
A cada 2 botões eu utilizo uma luzinha, então a gente já vai fazer esse esquema aqui. 28T, que é o que a gente definiu lá em cima. Então nós vamos pegar um getLight e getLEDLight. Vou definir como int button presset, certo? E aqui switch, opa, vou pegar esse botão preset que a gente passou ali. Vamos passar aqui também, então case 2 e case 3. Eu não sei se no Arduino a gente pode usar case 3 e 2, por exemplo, assim. Eu acho que não pode. Então eu já vou fazer desse jeito que é igual ao C++. Vamos retornar um a 0. E embaixo vai ser basicamente a mesma coisa. Você conta 6 aí, né? 2, 3. Aí você pula aqui embaixo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. E aqui você só muda os parâmetros aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Aí ó. 8. Opa! O 8 não tá pegando. 8. Opa, foi aí. Perfeito. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aí, fechou. E a hora que nós vamos fazer aqui, nós mudar aqui também, porque cada desse aqui vai ser um LED. A única que nós vamos deixar aqui, que é o A0 para debug, porque a gente está usando o A0 no pin 13 aqui também do digital. Ou seja, A0 aqui, pin 13 aqui. Então se a gente deixar A5 padrão aqui, ele não vai funcionar porque a gente está utilizando o A0. Certo? E nós estamos utilizando o pino 12 e o pino 13. Então basicamente aqui a gente vai ter que deixar o A0 por enquanto, porque é enquanto a gente estiver testando. E aí vamos partir para o nosso looping aqui. Nosso looping também é facinho, basicão. Nós vamos pegar um for aqui, nós vamos utilizar esse mesmo for aqui. Vamos tirar esse do meio aqui, vamos fechar as chaves certinhas. Vamos botar um delayzão aqui de 50 milissegundos. Certo? Esse delay é importante porque se você não colocar esse delay, ele buga na hora que você estiver apertando o botão. Isso pode dar uma merda do caralho e vai fazer um BO e aí você vai só perder tempo tentando resolver o que é. Então, aconselho você a colocar esse delay. Ele previne que esse botão entre em basicamente um loop infinito de ficar se auto-pressionando. Tá? Então é extremamente necessário. Tá? Vamos começar com um ifzão aqui. Nós vamos usar só um if aqui, é coisa simples, como a gente está... Como a gente está usando... Como a gente está fazendo tudo dinâmico, que a gente vai puxar os botões aqui de cima e as coisas aqui de cima, que no caso é um, tá? Como a gente está fazendo tudo dinâmico, então a gente vai utilizar somente... Nós não vamos precisar ficar fazendo tipo int 1, int 2, int 3, porque daí senão vai demorar muito. Então, desse jeito aqui já está funcionando. Você faz um for aqui, puxa rapidão, é tudo dinâmico. Algum dia você precisar adicionar mais um botão, você só vem aqui e coloca tipo o digital pin que ele tá, e aqui o LEDzão você vem e mete também o analog pin e brabo. Já vai, entendeu? Então é rapidão. Tá, vamos lá. Aqui no looping você pode começar adicionando o... Vamos checar primeiro se o pin tá high ou tá low. Tá? Então digital red... Buttons... A gente vai checar... E ele vai fazer, literalmente ele vai fazer todos os loopings, tá? E aqui nós vamos checar se ele tá low. O que isso vai fazer? Então vamos dar um else já. O que isso aqui vai fazer? Basicamente, quando o botão... vocês estiverem vendo na câmera aqui do ladinho, quando o botão estiver pressionado, ele vai chamar esse primeiro aqui. E quando ele não estiver pressionado, ele vai chamar o segundo. Como eu falei pra vocês, tem o corte entre os botões, que no caso seria... Você pega os botões aqui, eles são interligados o primeiro. Você pega o outro botão aqui, eles são interligados os segundos. E no meio ele tem o famoso corte aqui, certo? Então nesse corte... Quando você pressiona esse botão aqui, esse corte ele se liga um no outro, certo? Ele fecha um curto aqui e essa linha se liga. Então o que acontece? De 0, porque ele está medindo uma neutralidade,
de 0, ele, quando ele se interliga aqui no meio, ele vai para 1. Ou seja, tipo, você tem o low e você tem o high, certo? E aí quando você interliga, você alterna esses dois, entendeu? Uma hora você tem o low, uma hora você tem o high. Quando você tem essa interligação de desconexão e conexão, você alterna esses dois. Então uma hora é 1, outra hora é 0, certo? Não tem muito o que discutir. Enquanto tá 1 tá ligado, enquanto tá 0 tá desligado. Você pode fazer ao contrário também, é só você fazer a alteração. E basicamente é isso. Só que desse jeito aqui é melhor porque ele não vai ficar bugando toda hora. Então recomendo fazer desse jeito aqui que eu passei. Tá, eu já sofri esse problema e é muito ruim ele ficar bugando porque tem hora que você coloca a mão perto e dá uma merda do caralho. Então faz desse jeito aqui que é melhor. Já tá o melzinho na chupeta já. Então basicamente 1 e 0. Você só, aqui nesse looping que nós estamos fazendo, nós estamos só identificando se o botão está no 1 ou se ele está no 0. Certo? E se ele estiver no 1 a gente faz um esquema, se ele estiver no 0 ele faz esquema. Se ele estiver no 1 ele está ligado, se ele estiver no 0 ele está desligado, tá? Então partimos pro esquema. Vamos lá. Aqui no Digital Read, nós vamos fazer o que? Nós vamos basicamente utilizar esse getLed Light. Tá, nós vamos criar um char aqui. Pode colocar o nome de LED e vamos colocar, basicamente cola a função que a gente pegou ali embaixo. Vamos pegar o buttons, porque aqui nós vamos saber que button que ele está fazendo o esquema, que ele está pegando o LED. Serial print. Por que eu estou fazendo esse serial print? Porque eu quero utilizar esse serial print depois que a gente for fazer o software para esse Stream Deck aqui. Eu quero utilizar ele como guia para mim. Então basicamente quando o serial print no com, quando a gente vai fazendo o software, printar BIP PRS, que eu vou usar PRS como press, 0. E aqui embaixo eu vou fazer outro serial print, só que dessa vez vai ser um LN, porque eu quero que ele pule uma linha, que é onde vai ser que eu vou identificar a quebra. E aqui eu vou colocar o button, certo? Esse LED Light ele vai enviar o número do botão, que no caso são os keys aqui, certo? E aí ele vai pegar, ele vai retornar o pin que está o LED que ele vai pressionar. Como é 2 para 1, ou seja, 2 botões controlam um único LED, porque a gente não precisa de mais que isso. Então ele retornará a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, tá? E é isso. E aqui no serial com ele vai retornar no com o comando que eu fiz, e isso vai para um programa que nós vamos fazer futuramente, para ele poder identificar que botão a gente está apertando e fazer uma função dentro do Stream Deck. Tá, aqui eu vou meter um digital write, LED high, certo? Aqui eu quero que ele acenda o LED assim que eu pressionar o botão. E aqui eu vou fazer um while, porque enquanto eu tiver com o botão pressionado, eu quero que ele mantenha o LED aceso e eu quero que ele não faça nada, ou que ele também envie uma informação tipo assim, eu quero que você desligue o botão automático, porque senão ele vai ficar num loop infinito e isso vai muito acabar com a sua vida. Então digital write, desculpa, mesma coisa, LED, e aqui você vai colocar high, tá? Porque eu quero manter esse LED aceso. Eu vou dar um delay de 100 milissegundos, coisa básica. E aqui eu vou meter o digital write. E a gente vai utilizar o buttons. Utiliza o I aí. Perfeito. E aqui a gente vai colocar high, porque ele está sendo pressionado. E aqui embaixo, caso aconteça alguma falha, a gente vai desligar ele manual de novo, certo? Então high, fechou? E é isso. No else a gente vai fazer duas linhazinhas basicamente. A gente vai copiar esse char LED aqui, joga aqui, e aqui embaixo a gente vai colocar só um digital write LED e low, para ele desligar o LED assim que ele não estiver pressionado, ou se ele não estiver pressionado, ele sempre manter o LED em esquema desligado, certo? Esse é o código basicamente. Se a gente clicar aqui ele tem que compilar. Não compilou, mas por quê? Nós vamos descobrir isso agora, tá? Aqui não é I, é L.
Espero que só tenha sido isso que eu tenha errado. Tá, onde agora? While. Ah tá, faltou o esquema do nosso while. O esquema do while é basicamente a mesma coisa que o de cima, é digital right low. Então você copia aqui e joga aqui, tá? Digital read buttons igual. Vamos ver se eu errei mais alguma coisa. Creio que não. Não, compilou perfeitamente. Agora nós vamos fazer a conexão do nosso Arduino Uno. Tá, deixa eu pegar um cabinho aqui padrão pra gente fazer a conexão. Essa música é boa. É isso. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. Fiz a conexão. Certo? Vou fazer o upload do código. Deixa eu dar uma juntada aqui pra dar pra ver. Tá, beleza. Done compile. Se eu apertar aqui, isso aí, ó, ele já acendeu ali o LED. Se eu apertar o segundo, ele acendeu o LED também. O primeiro botão será o 13. Esse aqui, no caso, é o 13. E o segundo é o 12, certo? Então, se eu apertar, vou abrir o serial monitor aqui. Se eu apertar o 12, ele vai ter que dar o 12 aqui, certo? E acende o LED. Se eu segurar, vocês veem que ele não loopa, ele não trava no loop. Então, ou seja, está funcionando corretamente. Se eu apertar o 13, ele me dá o número 13 ali. Se eu segurar, ele também não loopa. E é isso. Basicamente, extremamente funcional. E é isso. A gente já tem aqui o parâmetro certo que a gente precisa. Então é isso. Aqui está a nossa construction primária. Deixa eu aumentar aqui a câmera para mostrar melhor. Olha que legal. Aqui está o nosso projetinho. E se você vier, deixa eu pegar uma caneta que eu acho que é melhor para apertar os botões aqui, ó. Vou botar a tampinha nela. Aí. Se você vier aqui apertar o botão número 13, ele acende a luz e apaga, certo? E ali no Serial Monitor vai aparecer o número 13. Deixa eu limpar todo o Serial Monitor aqui, certo? Vou apertar aqui o 13 e eu vou mudar depois para o Serial Monitor. Eu vou mostrar para vocês se está limpo, ó. Tá limpo o Serial Monitor. Eu vou apertar aqui uma vez, ó. Aí, apareceu lá. Apertar de novo o número 13. De novo apareceu aqui. Vou mudar para a câmera maior. Opa, já fiz alguma coisa aqui. Aí se eu apertar o 13, vou apertar duas vezes. Já estou vendo que ele está aparecendo aqui no Serial Monitor. Deixa eu mudar para a câmera do PC. Aí apareceu ali duas vezes. Contando mais as duas vezes de cima. Aí. Perfeito, e se apertar o 12, ele vai popar o 12 ali também. Mesmo esquema. Perfeitinho, sem BO. Enquanto eu tô apertando, ele tá aparecendo lá, ó. Então é isso. Tá feito aqui o nosso projeto. O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esse projeto que a gente fez agora e mover ele pro Fritzing. Que é pra gente fazer um esqueminha de conexão de botão, pra gente poder ter pelo menos um schematic, pra gente não esquecer, ou caso aconteça alguma coisa, a gente ter sempre schematic com a gente. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver qual câmera que a gente tá no PC também, beleza? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu só mudar um pouquinho pra câmera padrão, pra mim abrir o Fritzing aqui, porque eu não sei o que tem no meu computador, então, né? É bom a gente sempre ficar ligeiro com isso.
Aí, pronto. Bom, tá aqui o nosso Fritzen. E deixa eu desconectar o nosso projeto aqui, que a gente não vai precisar dele agora. Que agora basicamente nós vamos mexer no Fritzen. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente copiar esse layout aqui para dentro do Fritzen, certo? Com 2 botões também. E aí é bom porque até vocês já conseguem ver o que eu fiz ali. Se vocês não tiverem uma visão perfeita aqui com a câmera, vocês conseguem ver com o que eu fiz aqui. Eu vou pegar 2 botões aqui, certo? Layoutzão, tentar fazer o máximo perfeitamente igual eu fiz ali. Então 1, 2, 3, 4, tá? Esse aqui é um daqui pra cá. E eu play 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 2, 4, 6, 7. E coloquei outro aqui. Beleza. Aqui a gente precisa de um Arduino Uno. Carregar os Arduino Uno aí da vida. Aí, perfeito. Vamos girar ele um pouquinho aqui. Tá no sentido horário? Não. Vamos girar 180. Aí. Perfeito. O de cima que a gente fez. Olha a pedra. O de cima, de cima vai no 13. Que foi o nosso primeiro. Certo? Vai ser o nosso botão esse aqui. Que a gente pode tornar um ponto de flexão. Que interessante isso aqui. E fazer assim, basicamente. Ó. Vou um pouco pra cá. Aí. E a gente vai deixar na mesma cor que tá no projeto aqui pra vocês seguirem bem. Aqui é o branco, certo? O outro, esse aqui é um cinza escuro. Ele vai direto no 12. Vai ser esse aqui mesmo. Aí. Ponto de flexão também. Perfeito. Agora a gente tem um pino saindo do GND daqui e ele entra no GND lá embaixo, que é no primeiro aqui, ó. Meu fio preto. Opa, se você clicar com o botão esquerdo parece que adiciona um ponto de flexão. Perfeito. Ponto aqui de flexão. Aqui nós vamos sair um fio que vai vir conectado aqui. Mesma coisa aqui. Deixa eu só ver onde eu conectei os fios aqui pra gente ter uma visão mais correta do que a gente está fazendo, certo? Aqui também. Aí. E esse aqui é do LED, certo? O do LED vai em segundo, mas a gente precisa de um LED também, então deixa eu puxar um LED aqui. Certo. Opa, essa música aqui não é interessante. Não é... Deixa eu pegar uma... Ó, tem uma playlistzão da hora do Ozzy aqui, hein? Beleza. Daí eu pulei, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na 14ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na 14ª aqui. Aqui seria nosso pino GND. Nosso pino GND, vou pôr pra cima aqui. Nosso pino GND vai conectar aqui. E deixa eu só mudar a cor desse fio aqui. Independentemente daqui estar preto, eu vou colocar ele azul. Aí, azulzão aqui pra nós. E aqui a gente vai colocar um resistor. O nosso a gente está usando aqui 220 ohms. A parte gold que eu falei pra vocês aqui, ela vai ficar pro lado do LED. Sentido anti-horário. Opa, de novo. Aí, perfeito. Deixa eu
dar um Ctrl S aqui, né? Porque Fritzing ele tem uma mania chata de algumas vezes ele crachar e levar tudo que você tá fazendo de bom aqui. E aqui embaixo ele vai lá pro A0. Fiz um laranja. Aqui é só adicionar uns pontos de flexãozão aqui e ir embora. É interessante, eu gosto muito desse programa aqui, por causa que ele permite você fazer umas coisas dessa. Então você pode adicionar um ponto de flexão, coisa assim, e ir embora desenhando, entendeu? Oh, caramba. E até a versão 1 ponto alguma coisa dele ele é gratuito. Algumas vezes ele dá umas crachadinhas nervosas, mas é muito pouco. Coisa boba. Nem percebe. É isso. Tá aqui nossa reprodução do que a gente acabou de fazer aqui, tá aqui. Tá no Fritzing. Então montamos um esquema aqui. Vou gerar vou gerar uma imagem aqui. O famoso JPEGs. Botão Scheme BB. Aqui nós temos o nosso Button Scheme. Perfeito. O que eu gosto de fazer, vim aqui no que a gente acabou de fazer, ou no que você acabou de fazer no Fritzing, eu gosto de dar uma abertura nesse negócio aqui. Então, por exemplo, eu abro aqui, ó. Às vezes tem que vir um pouquinho aqui, ó. Você não precisa nem apagar, porque você colocando o quadro um pouco pra frente, ele apaga automático. Eu gosto de dar uma abertura. O que eu faço? Eu abro um pouco pra cá e abro um pouco pra cá. E aí eu dou os quadros pro lado aqui, só pra ele dar uma centralizadinha melhor e não ficar muito fechado. E você deixa ele um pouquinho mais aberto. No Paint mesmo você consegue fazer isso, não precisa usar Photoshop nem nada. E aí ele fica um pouco mais aberto, fica mais interessante. Ele só fica aquele sentimento de fechado, sabe? E é isso. Aqui nós estamos basicamente está pronto. O que nós temos que fazer agora seria montar a PCB, que também vai ser feita no Fritzing. Só que aí nós não vamos usar
I'm back, my friends. Estou de volta. Que felicidade. Vamos montar a PCB agora. Ou pelo menos vamos começar ela, porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Infelizmente. Mas hoje nós vamos conseguir montar uma grande parte desta PCB. Certo? Vamos lá. Transitions. Bom, aqui está nosso layout de PCB. O que nós vamos fazer? O que eu quero fazer aqui? Primeiro, nós vamos fazer um input pin. Vamos procurar aqui esse input pin maravilhoso. Aqui está o nosso input pin. Certo? Vamos por mais um aqui. O certo seria colocar um input pin para cada coisa que a gente for fazer, mas por enquanto a gente vai usar só um, que esse pin aqui vai ser o nosso GND. Tinha um jeito de colocar uma descriçãozinha nele aqui, mas aí agora vai ser complicado pra gente pôr isso aqui, porque né? Até a gente descobrir como que faz pra pôr isso, vai ser foda. Era... Opa, oxi. Aqui, mostrar a etiqueta de componente. É isso aí, ó. Aqui a gente consegue colocar GND. Um pouquinho mais pra baixo que ele aqui. Opa! Um pouquinho mais pra baixo que ele aqui. Pra gente colocar no topo. Ou a gente pode também girar 90 graus no sentido horário. Ou no sentido anti-horário. E colocar mais ou menos assim, ó. E aí fica perfeito pra gente, né? Porque... Aí, ó. Topzera. Então esse pino nosso aqui vai ser o nosso GND, certo? E aí a gente precisa montar a nossa estrutura, como vão ser 12 botões. Então... Vamos pegar os botõezinhos. Eu suponho que essa estrutura coligada seja a ligação dos botões. Então... Vamos montar... Serão 4. A gente tem que dar um espacinho. Então... 2 serão fileiras de 4 botões. 3, 4. Perfeito. Vamos copiar esses 4 botõezinhos aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Nós vamos ter que deixar um espacinho um pouco maior. E é isso. 2, 4, 6, 8. Precisamos aumentar. Acho que fui um pouco infeliz nessa minha jogada aqui. Não, tava certo, pô. Tava certo. Tava certo. 4... 4, 8... Nossa, eu fiz uma matemática péssima aqui, velho. 4... Aí, 4, 8... Não, tá certo. 4, 8...
12, tá certo, tá certo. São 3 fileiras, né? São 2 botões que a gente quer. Então são 12. Perfeito, tá certo, tá certo. Tô moscando aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém me ensina matemática de novo. Tá foda o negócio aqui, tá complicado. E agora a gente tem que aproveitar o máximo que a gente precisar da nossa. Que a gente pode da nossa PCB aqui. Meu Deus do céu, depois dessa aqui até eu fiquei impressionado comigo mesmo. A gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode da nossa PCB. O que eu vou fazer? A gente vai usar só a parte de cima. Nós não precisamos usar ambas camadas, então eu vou usar só a parte superior. Não há necessidade de ter 2 camadas, certo? Uh, eu espero que meu microfone esteja saindo na live. Deixa eu dar uma checada, porque né, ontem, que nem eu falei pra vocês, deu pau e aí eu me lasquei. É, tá saindo perfeitamente aqui, pode ficar na tranquilidade, Arthur. Isso aí. Bom, vamos lá. Precisamos agora. Deixa eu descer só mais um quadradinho isso aqui. Aí. Precisamos agora de LEDs. Então, LEDs hoje, LED amanhã, LED para sempre. Podemos colocar eles entre esses padrões aqui. Certo, é certo, tá isso, é isso. Aqui também. Lembra que eu falei sobre usar um LED para cada 2 botões? É esse esquema que a gente vai fazer. Você perceber
E aqui vamos fazer outro ponto de flexão, sempre indo para o neutro. Mas nós temos que ficar bem ligeiro, porque nós vamos ter que usar esse pininho aqui. Então, né, o outro cabo vai ter que vir por cima, certo? Então a 0, a 0. Adiciona o ponto de flexão. Ele vai ter que parar mais ou menos aqui, mais um ponto de flexão. Perfeito. Sempre cuidado para não pegar negativo e positivo. Não, pera aí. Nós fizemos um erro crasso aqui. Eu fiz, na verdade, né? Ou os pinos vão para positivo. Então, adicionar ponto de flexão. Aqui fica até mais fácil. Joinha aqui. Positivo, positivo. Adicionar ponto de flexão também. Padrão, vai ficar bonitinho. Aí, ó. Que top que ficou. Perfeito. Aqui também nós vamos fazer a mesma coisa. Ponto de flexão. Ponto de flexão, mas nós vamos ligar lá no 2. E depois, conforme a gente for precisando, a gente vai mexendo nisso aqui. Olha só que coisa interessante, né? Eu tinha esquecido que tinha coisa aqui para baixo. Olha só. Mas nesse caso a gente não vai precisar. A gente não vai precisar apagar esse ponto de flexão que a gente criou aqui, certo? Mas o interessante, o interessante seria mover esses dois aqui lá para baixo. Um aqui, tá, ó, perfeito, funcionou top. Agora sim a gente usa nosso poder de conexão aqui. Ponto de flexão, aí ó. Olha que fera. E a gente vai montando aqui nossa plaquinha. E 4 aqui, ponto de flexão. Seria interessante ele vir por aqui, né? Não, mas aí vai ficar ruim porque o fio de entrada
Aqui já tem que ser um pouquinho mais esticado. Tem que tomar cuidado. E o esquema é ir ligando no GND. Aqui a gente pode fazer uma conexão lateral. Então... Como assim uma conexão lateral, Arts? Vocês vão entender agora. Você puxa aqui, pá. Adiciona ponto de flexão e vai embora. Puxa pro lado aqui, ó. Isso facilita bastante, né? Porque, ó, você vai só puxando aqui, você vai montando sua conexãozinha. Aqui você pode criar um ponto de flexão, por exemplo, ó. Você tem que tomar cuidado só com... Você não pode atrapar outro fio. Por exemplo, você tem um fio aqui. Opa, você tem um fio aqui, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Certo? Isso aqui você pode fazer tranquilamente, ó. Você ligar um GND aqui, pá, você vai ligar com esse LED. Mas você não pode, por exemplo, pegar um fio daqui e passar por cima desse aqui, porque você vai estar passando por cima de um positivo. Então isso você não pode fazer. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. De resto, onde der pra você pôr fio, onde der pra você pôr trilha pra conectar, vai embora. O esquema é esse. Aqui, por exemplo, nós vamos ter que dar uma volta aqui. Adicionar ponto de flexão. Não tem problema, vai dando a volta aqui. Já é até melhor, porque a gente pode puxar um daqui pra cá, ó. Entendeu? Então aqui, ó. Se você quiser até, ó, remover aqui, apaga fio, ó. Opa. Entendeu? Aqui, ó. Pode até ponto de flexão. Vai embora, aqui você consegue outro ponto de flexão aqui, ó. Juntou, pronto, ó, fechou, perfeito. Se alguém falar pra você que não tá bom, é mentira. Eu fiz uma merda aqui, gente, peraí, deixa eu corrigir o que eu fiz aqui. Pronto, aí, salvou, fechou. Aqui agora nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque nós chegamos a um ponto... Nem tanto, né, mas a gente vai ter que tomar um cuidadinho. Se a gente está descendo fio por aqui, o próximo fio que a gente descer do lado do GND aqui, por exemplo, ou em algum lugar, nós vamos ter que descer ele bem esquemado, entendeu? O que a gente pode fazer é descer fio por baixo aqui agora. Que seria uma coisa boa. Ou nós podemos descer o fio por aqui, né? Então, lembra que eu falei sobre se atrapar? Ó, esse é o problema da PCB. É tipo você mexer com um labirinto, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa conexão. Só que eu não vou conseguir conectar esse aqui, por exemplo. Ele tá fechado, ó. Não tem uma entrada aqui. Então esse fio aqui,
basicamente ele tem que ser removido da vida dele. Nós vamos ter que refazer esse GND de novo. Nós temos que usar conexão, locais de conexão não utilizados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já vi que tem, nós podemos usar por aqui, ó. Aqui nós não vamos passar mais fio, então ponto de flexão. É isso que nós temos que tomar bem cuidado. De resto, onde der pra você pôr trilha, você vai embora. Certo. Aqui, ó. Daqui eu já quero, daqui eu já vou sair com uma outra trilha daqui, ó. Vou criar um ponto de flexão aqui. Eu consigo sair com uma trilha daqui, ó. Ou não. Talvez não por causa do LED, né? Ah, é verdade. Ah, mas eu posso pegar uma trilha daqui, não posso, ó. Posso sim, ó. Então eu puxo uma trilha daqui, ó. Daqui eu venho com outra. E aí a gente vai criando nosso PCBzinho. Vai adicionando um ponto de flexão e é boa. Aí, ó. Aqui a gente já fez um fio que basicamente não atrapalha a gente, entendeu? Se a gente precisar conectar aqui em cima, a gente pode fazer o resto dos pinos aqui, não tem problema, ele não vai atrapalhar a gente em lugar nenhum. O que a gente pode fazer agora para puxar esse GND daqui para baixo? É uma boa pergunta. Também tô querendo saber, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. O que tá me irritando é esse R3 aqui. E esse R4 também. Esse R2 nem tanto, mas esse R3 e esse R4 tá me irritando. Por causa que eles podem subir em cima do nosso pino. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse R2, esse R3, esse R4 e esse R3, quer dizer? E eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar eles aqui, ó. Esse R4 eu consigo puxar ele pra cá, ó. Um deles eu já tirei da minha janta, o pé da minha janta, entendeu? Só falta o outro agora. O que eu posso fazer? Vamos ver. Passar por aqui não dá. Só um minuto, gente. Bom, continuando aqui. A gente precisa tirar isso aqui daqui. Só que a gente precisa passar esse R3 na real. Ele tá botando o pé na nossa janta.
A gente não pode passar ele por aqui, porque aqui a gente vai passar outra. O que a gente pode fazer? Tá extremamente... Tá complicado, isso aqui tá complicado, complicado. Hum... Deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui. E aí, rapaz, consegui, ó. Então se eu consigo mover isso, eu consigo mover aquele. E aí é só alegria, vamos ver. Aí consigo. Então agora eu consigo passar outro fio aqui, patrão. Chega, pai. Aí, ó. Agora vai ser que tem que ser um trampo aqui, ó. Espinafre. I once sorry for my bad English, but no, I want to grow as
as I do my streams. Sorry. I do not want any promotions or using of no good programs for making this rise up. I want to raise my viewers by making streams and everything. But I'm glad that you offered. Thank you. Continuando aqui. O cara me ofereceu um bot ali, mano. Não vou usar isso aí não. É louco. B.O. Isso é pra ser atrás de vida. Tá, a gente poderia passar um GND aqui, hein, mano. Acho que eu vou rampar um GND lá por trás, cara. Aqui, ó. É que se eu passar por aqui, eu vou ter um problema com os pins daqui. Se passar por trás não tem como, não tem espaço aqui. E se eu tirar esse GND daqui e pôr ele aqui? Assim, ó. E aí eu faço isso aqui. E aqui pra cá eu coloco os pins, ó. Daí vai só alveira. Mas ainda assim eu precisava de um caminho livre pra passar ele pra baixo, né? Complicado. Ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular. Ei, Luke, seu moleque atrevido sem educação. Se me apontar no sabre, corto sua mão. Mano, não faço ideia, eu tô... Deu um branco aqui. Bom, mas eu acho que eu vou... por hoje é isso, é só. Acho que eu vou encerrar a live por aqui, depois a gente... Quando a gente voltar a gente continua. Mas basicamente... Valeu a pena, nossa PCD tá basicamente... Nossa PCB tá... PCD, olha. PCD é pessoa com deficiência, pô. Nossa PCB tá basicamente... Tá no meio de ser montada, a gente só precisa achar um jeito de contornar isso aqui, fazer um labirintozinho aqui pra contornar isso aqui. Eu acho que talvez a gente possa pegar esses pinos e jogar um pouco mais pra baixo. Talvez isso funcione. Mas eu vou fazer isso na próxima stream. Mas eu tô achando interessante. É interessante fazer isso até em live. Porque... Às vezes são umas ideias legais aí. Até agora... Né? Apesar de eu ter Apesar de eu estar falando sozinho algumas vezes, eu acho que é interessante até.
demonstrar conhecimento. E esse vídeo vai ficar salvo aí por 15, 14 dias. Mano, quem assistir aí ao Way e gostar e quiser participar, eu convido vocês a participar, seguir o canal aí, porque tô sempre fazendo live por aí agora. Ontem eu fiz também, hoje eu fiz também, eu agradeço. É isso. Muito obrigado a todos que participaram. E é isso. Muito obrigado. Eu me despeço de vocês hoje. Até a próxima. Fui.